Pessoal, voltamos para dar continuidade então na verificação dos sinais vitais. Verificaram muito a frequência cardíaca aí na casa de vocês, treinaram bastante para a gente ter essa mínima prática para poder entender como é que funciona a frequência cardíaca. Bom, já que a gente está no sistema cardiovascular, porque nós verificamos a frequência cardíaca, a gente vai dar continuidade com a pressão arterial, que daí a gente retoma mais ou menos todo o conhecimento que vocês adquiriram em relação ao sistema cardiovascular. E aí fica mais fácil. Para vocês acompanharem no livro, está lá na página 89. A gente vai pular, vocês vão perceber que na página 88, depois da frequência cardíaca, tem procedimento de verificação de respiração. A gente pula a verificação da respiração neste momento, para a gente poder só dar continuidade ao raciocínio do sistema cardiovascular. E aí, na sequência, a gente já volta para a verificação da respiração. Então, hoje, nós vamos ver a verificação da pressão arterial, certo? Bom, primeiro a gente tem que entender que verificar a pressão arterial é nada mais do que a mensuração da pressão exercida pelo sangue na parede das artérias. Então é a força que o sangue faz a hora que ele bate na parede da artéria. E ela vai depender de uma coisa, do volume de sangue, ou seja, da quantidade de sangue que o coração ejeta em seu batimento. Então a pressão vai depender propriamente do coração para acontecer. Se o coração bate muito forte, a pressão provavelmente será maior. Se o coração bate mais fraco, né, com menos força, a pressão será um pouco menor. E aí a gente tem que entender também que nós temos dois tipos de pressão. Quando a gente mede lá no posto que a gente está acostumado a ir, ou na farmácia, a pessoa fala assim, deu 12 por 8, ou deu 12 por 7, 13 por 9. A gente tem que entender que esses dois valores, eles correspondem a dois tipos de pressão diferentes. A 12, ou a primeira pressão, ela refere-se à pressão sistólica do coração. E a menorzinha, normalmente menorzinha, que vem depois, ela se refere à pressão de diástole do coração. O que é isso? Bom, vamos lá, vamos entender. Pressão de sístole, ela tem a ver, vou deixar no desenho aqui para vocês, ela tem a ver com a contração do coração, ou seja, a batida de contração do coração e, consequentemente, a saída do sangue para os vasos. Então, quando o coração aperta, ele contrai, o sangue sai e bate na parede da artéria. Por esta razão, normalmente é que ela é a pressão, normalmente não, é que ela é a pressão mais forte, ou seja, aquele número 13 que antecede a pressão quando a gente mede. Então, ela sempre vai ser a pressão mais forte, porque ela é a pressão de contração do coração. Já a segunda pressão, aquela que normalmente é mais baixinha, ela é a diástole, e ela refere-se ao relaxamento do coração. Então, primeiro ele bate e expulsa o sangue, depois ele relaxa e espera que o sangue entre novamente para que ele possa ser batido novamente. Então, a diástole, ela tem a ver com o relaxamento, ou seja, com a entrada de sangue no coração. É claro que se a gente for analisar a fisiologia propriamente dita desse sistema, não é uma regra assim tão completa. Uma hora o coração inteiro bate e aí depois ele inteiro relaxa. Não. Vocês podem lembrar lá de anatomia que funciona mais ou menos como a contração de átrios e ventrículos. E eles não são simultâneos, eles acontecem independente. Então, quando o ventrículo contrai, os ventrículos contraem, os átrios estão relaxados e recebendo sangue. Quando o ventrículo relaxa, são os átrios que se contraem para colocarem sangue dentro do ventrículo. Então, eles não funcionam simultaneamente, eles funcionam separadamente. Os átrios contraem, ventrículos relaxados, ventrículos contraídos, átrios relaxados. Então, essa questão de entrada de sangue e saída de sangue, elas funcionam separadamente. Basicamente, a gente pode dizer que os ventrículos são maiores que os átrios. Vocês podem até ver na foto que eu coloquei aí para vocês. Bom, na foto que vocês viram anteriormente. Então, se eles são maiores, consequentemente, quando eles se contraem, será a pressão sistólica. Por quê? Porque ela é a mais forte. E, enquanto isso, os átrios estão relaxados. Quando os ventrículos precisam receber sangue, são os átrios que se contraem. E aí a pressão do sangue ela é menor. Por quê? Porque os átrios também são menores. Então, para ficar claro, para a gente não se confundir aí na ideia, vamos gravar assim, ó, que a pressão sistólica e a pressão diastólica, elas têm a ver com a contração do coração. Basicamente, vamos focar nos ventrículos, tá? Então, eu posso dizer que a pressão sistólica é quando eu tenho contração dos ventrículos. E a diastólica é quando eles se relaxam para receber o sangue, certo? Bom, então tem a ver com pressão, contração e relaxamento dos ventrículos. Para dar continuidade, a gente precisa entender que na verificação da pressão, nós temos dois tipos de verificação de pressão arterial. Nós temos a verificação da pressão arterial invasiva e a pressão arterial não invasiva. Eu vou deixar para vocês no slide para vocês entenderem, mas a invasiva, o nome já diz, ela invade o corpo para poder medir a pressão. Então, é uma pressão que não é comumente medida nos hospitais, no dia a dia. Ela vai ser utilizada somente naqueles pacientes graves lá na UTI, porque é necessário, como vocês estão vendo aí,
colocar um catéter na artéria do paciente. Qual artéria? Aí vocês já reconhecem essa artéria, a artéria radial, que foi aquela que a gente verificou o pulso do paciente. Então, é colocado um catéter dentro da artéria, é passado por todo um sistema de equipo e sensor, e estes equipos e estes sensores são conectados em um monitor. Tem um desenho para vocês aí de um monitor multiparamétrico, e aí é este monitor que faz a leitura da pressão. Então, a pressão arterial invasiva, que tem a sigla PAI, normalmente ela é utilizada somente em unidades críticas e através da monitorização do paciente. O que nós vamos fazer lá na unidade de internação? Qual pressão vocês vão verificar? É a PANI, ou seja, pressão arterial não invasiva. Então, a nomenclatura correta para a verificação da pressão arterial tem que ser essa daí, pressão arterial não invasiva, porque a gente diz qual o tipo de pressão que a gente mediu através deste aparelhinho chamado esfigmomanômetro, que é aquele aparelhinho de pressão que vocês compram para ir para o estágio. Então, o que nós vamos aprender é fazer a verificação da pressão arterial não invasiva. Bom, lá na página 89 e 90, vocês vão ler o passo a passo certinho de como faz para verificar a pressão arterial não invasiva. Mas eu vou dar o passo a passo aqui e caso a gente tenha alguma dúvida, a gente vai esclarecendo aí depois durante a aula, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que saber a anatomia das artérias. Por quê? Porque eu preciso encontrar uma artéria para eu posicionar o meu manguito, ou seja, a braçadeira do meu manguito. Bom, qual é a artéria que a gente vai encontrar? É a artéria braquial. Tá vendo no desenho? É exatamente aqui, ó, onde eu posicionei o meu dedo. Reparem que aqui a gente tem um ossinho. Para vocês se localizarem, achem esse ossinho que fica aqui na fossa antecubital do braço e deslize os dedos para dentro. Então, acha o ossinho e desliza bem na curvatura, ó, onde o dedo faz, onde o braço, né, faz a curvatura da fossa antecubital, mas mantenham o braço esticado, tá? Então aqui, ó, acha o ossinho e desliza o dedo para dentro. Vocês vão sentir a artéria braquial batendo aí. Por que eu tenho que achar a artéria braquial? Porque é exatamente aí que vocês vão posicionar o manguito, a braçadeira do manguito de pressão. Então olhem aí no desenho. Vem uma indicação logo abaixo do relógio, escrito assim, ó, artéria. Essa setinha, ela tem que ficar na mesma linha de onde vocês encontraram a artéria braquial. Só que eu tenho que tomar cuidado porque aí na foto já não está muito adequado. É necessário que eu mantenha o manguito 4 dedos acima da fossa antecubital, ou seja, da dobradura do braço. Então eu localizei a artéria, vou colocar 4 dedos aqui e a partir daqui onde está a minha blusa, ó, é que eu vou posicionar o manguito com a setinha na mesma direção da minha artéria. Então o manguito, ele não pode ser colocado logo aqui embaixo no braço, por exemplo, assim com o meu avental, ó. Não, ele tem que ser colocado aqui, ó, mais ou menos uns 4 dedos acima da fossa antecubital, ou seja, da dobradura do braço, certo? Bom, posicionei o manguito, a gente dá continuidade à mensuração, né, ao procedimento. Qual que é a continuidade? Eu não vou ter a mesma pressão que vocês, por exemplo. Nós, embora sejamos adultos, sem nenhum problema de saúde, tenhamos mais ou menos as mesmas características, as pressões elas podem variar, elas variam de um indivíduo para o outro. Então, diferente do que eles fazem lá no posto de saúde, que alguns já devem ter visto, a gente não pode julgar que a minha pressão vai ser igual à sua, porque eu não te conheço e você não me conhece. Então, como que eu faço para fazer a verificação dessa pressão? Eu posso julgar que você vai ter o mesmo valor de pressão que eu? Não. Então, para fazer a mensuração de uma pressão para que ela seja correta, é necessário que a gente faça uma estimativa de pressão para mim. O que eu estou falando? Vejam, o manguito tem esse reloginho que vocês estão vendo aí. Até quanto eu vou apertar daquela perinha para girar esse reloginho e até quanto eu faço chegar esse reloginho para eu poder verificar a pressão? Não pode ser para 200 para todo mundo, nem para 250, porque o reloginho ele vai embora, ele vai onde? Eu vou colocar uma foto aqui para vocês, deixa eu até ver se eu encontro. Olha lá, ele vai até 300. O reloginho vai até 300. Vocês acham que é necessário apertar até 300? Não. Existe uma particularidade de um indivíduo para o outro. E aí, qual é essa particularidade? Como que eu vou saber qual é essa particularidade? Eu vou encontrar, depois do manguito posicionado no braço, a artéria radial. Encontrando a artéria radial, ela está pulsando, certo? Porque eu tenho pulso. E o pulso pulsa, acho, professor. Vamos lá. Eu vou encontrar a artéria radial do paciente e vou, com a outra mão, apertar aquela perinha que vai fazer com que a braçadeira comece a inflar. Ela vai inflando e vai apertando o braço do paciente. Concomitante a isso, eu vou olhando o reloginho. E estou apertando a perinha. E o braço do paciente sendo apertado e eu com meu dedinho lá na radial do paciente. Quando eu parar de sentir o pulso do paciente aqui na radial, eu tenho que olhar no reloginho.
vai estar num número específico para cada paciente. Ou seja, eu apertei até ocluir a artéria do paciente. Olho aquele número, gravo aquele número na minha cabeça, desinsuflo a minha perinha, desrosquei a perinha e aguardo uns 5 minutinhos. Verifiquei a pressão? Ainda não. Eu só encontrei qual é o valor de base para verificação da pressão deste paciente. O que significa isso? Que na próxima vez não, né? Agora, quando eu for verificar a pressão desse paciente, eu tenho que insuflar até este número que eu vi no reloginho e somar mais 20 para dar uma margem de erro para verificação da pressão dele. Então vamos supor que lá no reloginho tenha ido até 130. Então vamos lá, eu tenho o reloginho. E o ponteirinho do reloginho veio subindo até 130 milímetros de Hg, que a gente já vai trabalhar essa ideia. Então o ponteirinho está exatamente aqui, ó, em 130. Quando eu for verificar a pressão desse paciente, eu vou somar mais 20. Ou seja, eu vou fazer com que o ponteirinho chegue até 150. Então eu vou apertar a perinha de forma que o ponteirinho chegue até 150. Preciso ficar com o dedo na radial? Não mais, o dedo na radial serviu para que eu verificasse qual é o limiar de verificação deste paciente. Eu vou fazer isso em todos os pacientes, tá? Daquele dia. Então vamos lá. Coloquei a abraçadeira, eu não tirei. Agora sim, eu vou apertar a perinha. Não preciso mais colocar o dedo na radial. Eu vou ficar de olho no reloginho. E neste caso, nós vamos apertar até que o ponteiro chegue em 150. Quando o ponteiro chegar em 150, como tá aqui, chegou em 150, eu começo a desinsuflar vagarosamente. Vagarosamente eu começo a desinsuflar a perinha e fico de ouvidos abertos, porque agora eu vou estar com o estetoscópio e vou estar segurando na artéria braquial do paciente o estetoscópio. Então é agora, neste momento, que eu vou conseguir ouvir a pressão do paciente. Então vamos lá, recapitulando. Coloquei a abraçadeira, coloquei o dedo na radial. Apertei, senti que parou de pulsar a radial. Marquei aquele número. Vou somar aquele número mais 20. Só que eu vou medir nesse momento? Não, desinsufla a perinha inteira, o manguito vai desinsuflar e eu aguardo uns 2 minutinhos. Vou de novo apertar. E agora eu vou apertar até 150, porque deu 130 e eu somei mais 20 para dar uma margem de erro na verificação deste paciente. Coloquei agora, então, o meu estetoscópio aqui na artéria braquial do paciente, tá? Coloquei o estetoscópio aqui e já está lá em 150. Auscultando, vou desinsuflar a minha perinha. Desinsuflo bem devagar. Vou ouvir o primeiro barulho, o primeiro tum. A hora que eu ouvir o primeiro tum, eu tenho que ficar de olho no reloginho. Eu vou dar um exemplo aí pra vocês, que vai dar em 130 este primeiro barulho. E aí eu vou continuar ouvindo tum, 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 enquanto eu estiver desinsuflando. Quando eu ouvir o último tum, eu diagnostiquei ali, né, verifiquei ali a última pressão. Que no caso do reloginho aí pra vocês vai estar em 60. Então o primeiro tum eu marco no reloginho e gravo este número. No exemplo que eu dei pra vocês vai ser 130. O último tum que aparecer e aí depois eu não ouço mais nada, neste nosso caso deu em 60. Significa isso, que o paciente teve uma pressão de sístole de 130 e uma diástole de 60, que é aquele famoso 13 por 6 que a pessoa fala pra gente, certo? Qual é o correto falar? Eu coloquei no slide aí pra vocês. O correto falar é 130 por 60. Por quê? Porque a unidade de medida da pressão arterial é milímetros de mercúrio, que é esses milímetros, cmm, que vocês estão vendo, e o Hg, que é o símbolo do mercúrio na tabela periódica. Então, a unidade de medida é milímetros de mercúrio. E por esta razão é que nós falamos, e nós anotamos também na anotação de enfermagem do paciente, 130 por 60. Claro que se eu falar para o paciente, olha, senhor, o senhor está com 130 por 60 e ele não souber que a unidade de medida é milímetros de mercúrio, ele vai ficar espantadíssimo. Não, minha pressão é sempre 13, como que você está falando para mim que ela está 130? Ele não sabe disso, o paciente é leigo. Então, para o paciente, como que a gente vai falar, olha, senhor, o senhor está 13 por 6 de pressão? Mas, para nós, entre nós, na prova, na anotação de enfermagem, como que a gente coloca 130 por 60, que é a verificação, a nomenclatura correta da verificação da pressão. Eu vou deixar para vocês um vídeo que tem no YouTube, vou colocar ele aqui no vídeo, vocês vão dar continuidade aí com ele. E ele vai dizer, vai mostrar o passo a passo que eu acabei de fazer com vocês, de como faz a verificação da pressão. Como a moça está fazendo o procedimento, pode ser que fique um pouco mais claro para vocês. Atente-se que no início ela vai falar assim, olha, é importante que o paciente não tenha feito nenhuma atividade. Então, se ele chegou caminhando, ele vai chegar, sentar, aguardar 5 minutinhos. Para quê? Para que ele tenha uma estabilização dos seus parâmetros e aí sim eu verifique. É importante que o paciente esteja bem acomodado. Então, sentado,
com os pés no chão, com os braços apoiados, não esteja fadigado, ou seja, ele esteja com a respiração tranquila, para que aí sim eu inicie a verificação da pressão, certo? Sempre no final eu vou deixar para vocês o questionário para a gente reforçar o nosso aprendizado. Verifiquem nos familiares de vocês, para aqueles que tiverem, para aqueles que não tiverem, não se preocupem. Quando tudo isso das nossas aulas, né, se reestabelecerem, vocês vão ter oportunidade de praticar, e caso isso se estenda, né, caso essa restrição social se estenda e vocês não consigam treinar, não se preocupem, porque lá no estágio vocês vão ter sim a oportunidade de fazer acompanhados do professor. Então, não será prejuízo, não fiquem preocupados, porque será o primeiro estágio, vocês terão muita oportunidade ainda de verificar a pressão arterial do paciente. Então, não se preocupem caso não consigam treinar agora, porque isso não vai ser prejudicial para aqueles que não conseguirem. Para aqueles que conseguirem, façam. Bom, para quem não tem manguito e fala, ai meu Deus do céu, eu não vou praticar, pratiquem o quê? A verificação das artérias, que isso dá para fazer sem equipamento. Então, olhem aqui, ó, procurem a artéria braquial de um lado, de outro, vá atrás dos seus familiares para verificar as artérias, para que fique fácil, pelo menos, a localização das artérias. Quais? Para verificação da pressão, a gente utiliza a artéria radial e a artéria braquial. Então, eu vou deixar o vídeo para vocês aqui, para vocês assistirem o passo a passo. Anotem essa questão do passo a passo, mas, de qualquer forma, para todos que tenham livro, e aí eu espero que todos já tenham conseguido, porque eu lembro que em sala de aula eram muito poucos que não tinham. Tá lá na página 89 e na página 90 exatamente o passo a passo para verificação da pressão arterial. Só como último assunto, antes de vocês verem o vídeo de verificação da pressão, eu vou deixar para vocês aqui também uma imagem de quais são as artérias mais utilizadas para verificação da pressão arterial. Bom, a artéria braquial, que não tem dúvida. Por quê? Porque a gente usa, normalmente, verifica-se no braço. Então, é esse desenho aqui que vocês estão vendo. Na artéria braquial é onde normalmente nós fazemos a verificação da pressão. Mas, caso tenha impossibilidade de verificar, e aí eu vou listar para vocês no final do vídeo quais são as impossibilidades de verificação na braquial, tá? Existem alguns casos específicos que a gente não pode medir no braço do paciente. Para estes casos, existem outras artérias. A radial, por exemplo, ou a pediosa, ou a poplítea, que está aí para vocês nos outros desenhos também. A técnica é exatamente a mesma, a única diferença é que a gente vai ter que localizar estas artérias para fazer o posicionamento do manguito, assim como a gente faria na radial, por exemplo, certo? Vou deixar vocês com o vídeo agora, a gente já conversa no final. Para verificar a pressão arterial, essa pressão é a pressão não invasiva, então vou posicionar corretamente o manguito no braço do paciente. Então é importante observar, o paciente não pode estar cansado, porque isso interfere nos valores. Então, se ele veio andando, oriente ao paciente a aguardar sentado. Tá? Uma coisa importante, observe se o paciente está com as pernas cruzadas. Então, as pernas devem estar livres, tá? Sem estar cruzada, e ao braço na altura do tórax, de preferência ao nível do coração, não muito alto, tá? E nem estendido ao longo do corpo. Então, peça licença ao paciente, licença, posicione o manguito. Olha, aqui já tem a indicação para posicionamento na altura da artéria. Que artéria? A artéria braquial, que passa na altura da dobra do cotovelo. Então, ajustar o manguito no braço do paciente. Sempre, se você tem dúvida, olha, 2 dedos da fossa antecubital, ou seja, da licença, na dobra do cotovelo. Ó. Não posicione o manguito em cima da dobra, certo? Então, 2 dedos na altura da fossa antecubital, ajuste o manguito, olha, tá ajustado sem garrotear. Não deixar frouxo, por quê? Porque também interfere nos valores, vai insuflar e a medida não será a medida correta. Outro cuidado importante, quando eu vou insuflar, eu preciso fechar toda a perina. Então, fechado. Para quê? Para quando eu insuflar, não tem escape de ar. E um cuidado importante, ó, aqui no manômetro tem os números para os valores das pressões. Então, quando eu vou iniciar a medida, uma referência importante.
Encontro a artéria radial. Encontrei a artéria, eu vou insuflar até eu parar de sentir o pulso. Ó, observem aqui. Parei de sentir o pulso, paro de insuflar, vou posicionar rapidamente o esteto na altura da braquial e insuflo mais 2 milímetros de mercúrio. Então, eu vou até 160, que é a referência para insuflar. Vou abrir lentamente e observar. Quando eu ouvir o primeiro ruído, ó, estou ouvindo o primeiro ruído. Então, a primeira pressão dela é 120 e eu vou até a hora que eu parar de ouvir. A última pressão que eu ouvi foi aqui, ó, no 80. Parei de ouvir. Agora eu vou abrir toda a pelinha. Vai desinsuflar, zerou. Então, a pressão dela, 120 por 80. Ó, retire o manguito do braço do paciente, abra, certo? Medida realizada. E aí, pessoal, viram direitinho como é que faz para fazer a verificação da pressão arterial? Não se preocupem nesse momento, porque aqueles que não tiverem os equipamentos para treinar em casa, vocês terão a oportunidade ou de fazer isso no nosso retorno lá no laboratório, ou, caso a gente não tenha tempo hábil lá no laboratório, vocês farão isso muito na unidade hospitalar lá no estágio. Então, todos nós sabemos da condição que estamos passando agora e não se preocupem com isso, certo? Vou deixar, então, aqui agora aquele slide que eu falei para vocês, relacionado às contraindicações de verificar a pressão arterial no membro superior. Ela vai se dar quando o paciente tiver feito uma mastectomia, ou seja, retirada da mama, e aí ela mexe em todos os linfonodos aqui do braço. Quando o paciente tiver aquelas fístulas arteriovenosas, aqueles pacientes que fazem hemodiálise e usam aquelas fístulas como vocês estão vendo aí no desenho, então também é contraindicada a verificação da pressão neste membro. Ou quando o paciente estiver com o membro amputado. Tudo isso por uma questão de vascularização do membro, tá? Então, para não prejudicar a vascularização do membro, a gente evita a verificação nestas condições. Lembrando que se for o único braço que o paciente tem, e não há a possibilidade de verificação nem em poplítea, nem em pedial, aí é risco-benefício, né? Mas vocês nunca vão tomar essa decisão sozinhos. É preciso que vocês reportem a enfermeira vai reportar ao médico, e aí o grupo entra nessa discussão e e decide, né, se é melhor para o paciente que seja verificada a pressão, ou naquele membro mesmo nessas condições, ou não, certo? Vou deixar então o questionário para vocês aqui, para que vocês reforcem todo o aprendizado de hoje, e até a próxima aula.